Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu tô de lado falando aqui que um imbecil, sempre que eu posso puxar mais pra perto do microfone. Agora sim, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, sou Douglas Quadros. Muito boa noite pra você. Aquele pop filter cinza aqui na frente do microfone, por quê? Porque o pessoal do Discord dizia que a minha voz muito baixa. Não ficava? Não, ficava não. Você pode me inverter, porque minha cara tá tipo de... Eu tô encarando o chat aqui na tela do streaming. Não posso inverter. Tu sempre fica assim, sabe, né? Pois é, mas isso dá um toque aqui. Mas não é disso que a gente vai falar, não vai falar dos toques dos RPG. Seria um bom tema de taverna, toques dos RPGistas. Seria um bom tema. Hoje nós vamos falar sobre TPK, né? Aproveitando aí, né? O Raulzito deu a ideia de nós falarmos de TPK devido aos acontecimentos da nossa última mesa, né? Tivemos não é como se a gente decidisse o tema tipo 5 minutos antes de começar o podcast. Né? Não, foi um tema... na verdade foi, né? Dessa vez a gente pode dizer que foi porque muitas pessoas vão vir aqui hoje, né? Esperando ver o Rafael Fernandes, que eu tô anunciando há uma semana, mas infelizmente ele teve alguns problemas familiares e a gente precisou adiar a nossa taverna com ele para a semana que vem. E daí eu falei pro Stamato, né? O Stamato já ia participar, eu falei pra ele assim, aí, bora participar? Ele falou, bora! E eu não falei pra ele que mudou o tema até ele estar aqui já pra não ter desculpas, entendeu? Na verdade, você falou, Bernardo, quer que fale mal de você na sua frente ou na sua ausência? Não, bora falar na minha frente. Aí eu vim. Ô Douglas, procura depois o teu pop filter, senão o senhor vai brigar contigo, cara. Vai por mim. Tá dando muito coisa? Nossa senhora. Eu não estava me incomodando, não. Mas aí, realmente, pro senhor A, que é profissional, né? Uhum. Eu vou mutar, porque senão vai ficar um barulho. Mas, Raul, introduz o tema aí. Introduzir o tema? Cara, pra quem acompanhou a nossa Twitch na sexta-feira, a gente teve uma one-shot de Old Dragon 2, mestrada pelo Stamato, e terminou com a desgraça, né? O TPK. Foi um quase TPK, porque saiu um vivo. Então, exatamente, saiu um vivo. Não foi TPK legítimo, faltou algo pra ser o TPK. O Douglas esqueceu de se mutar e tá lá fazendo barulho. Ufa. Tá, entendi. E então, você tava dizendo, né? Que tivemos um quase TPK, melhor, né? Eu posso dizer que ele foi um TPK num sentido muito amplo, porque o grupo falhou, só um sobreviveu e fugiu, né? Então, supondo que a gente estivesse jogando uma campanha, né? Não sei se a campanha ia continuar, né? No máximo, o teu personagem ia ser contratado por outras pessoas e olha lá, né? Mas se fosse uma campanha caseira, a gente poderia chegar e falar, amiguinhos, vamos começar do zero? Vamos fingir que isso não aconteceu? E bora... E dessa vez eu vou também botar menos monstros no caminho de vocês, ou vocês vão já saber que aquilo ali é morte certa e não vão enfrentar caso vocês deem de cara com aquilo, enfim. Na verdade, eu não deixaria... Eu manteria, porque tipo assim, não sei se vocês viram aquele Vox Machina, sei lá o nome, a sériezinha da Amazon Prime Video, que o primeiro grupo eles morrem de primeira, tá ligado? Tipo, acontece, tá? Que faz personagem novo e é isso aí. E vai pro desafio de novo, tá ligado? Então, mas, né, explicando o que aconteceu exatamente, a gente fez personagens, né? O Stamato fez e a gente foi testar um sistema novo, né? Que foi o Old Dragon 2, que a proposta está em financiamento coletivo, né? Eu já vou passar aqui pra vocês o link do Old Dragon 2 pra você que não apoiou ainda ir lá e apoiar, tá? Ele já tá com 330% a meta. Exato. Ou algo assim. Já apoiou, Stamato?
Tem que cobrar as pessoas agora ao vivo. Não, porque meu cartão não virou ainda, então eu perdi o Early Bird, mas eu sinceramente achei que o Early Bird não tava assim uma diferença tão gritante, né? Então eu falei, não vou me complicar, não. Vou esperar meu cartão virar e vou comprar depois, mas eu vou apoiar com certeza. E vai ser um apoio dos tops lá. Não vai ser o top, mas vai ser um dos tops. Nós apoiamos o Movimento RPG, né? E o link tá aí no chat, galera. Acessem pra vocês apoiarem também, tá? Ou então ir lá e curiar, né? Porque eu sei que vocês são curiosos pra caramba. Vão lá e dão uma olhadinha como é que tá o financiamento, quais são as vantagens. Eu tenho certeza que com isso vocês vão acabar por aí. Bom, mas essa é a questão. Quando que o TPK ele é necessário? Quando ele não é necessário? Ele é necessário? Na nossa tabela da Tagarela. Eu perguntaria isso de outra maneira. Eu diria, o TPK é sempre um acidente? Não, acho que é uma das perguntas válidas desse debate de hoje. Querem que eu responda? Vai lá. Mas é um acidente do ponto de vista do mestre ou dos jogadores? Eu acho no sentido de ser algo que o mestre não previu, não estava preparado para lidar, sabe? Eu até hoje, assim, eu tive só 2 TPKs em mesas que eu jogo, assim, que eu mestre, e das 2 vezes foi algo não previsto, assim, sabe? Que, tipo, rolou e eu não sabia como lidar. Aliás, uma delas eu tava jogando. Não tava mestrando. Mas e tu, Stamato, tu foi o caso mais recente aí, né? Eu já narrei um TPK real, de todo mundo morrer. E não fiquei com dor na consciência, sabe? Porque, assim, um pouquinho da história, só pra contextualizar. A galera tava explorando um templo louco, abandonado lá, e tinha a pegada meio Upside Down do Stranger Things, meio Darkest Dungeon, sabe? E daí que a galera começou a deduzir que aquilo ali funcionava como uma passagem para algum lugar que eles não conheciam. Eu falei que eles encontraram 3 orbes diferentes ao longo desse templo. O primeiro é como se fosse uma porta entreaberta, o segundo é uma porta mais ou menos aberta e o terceiro é uma porta escancarada. E eles deduziram que tinha um ritual lá de sacrificar o fogo. Eles deduziram o ritual e tiveram a brilhante ideia de fazer o ritual, e eu não sei porquê. Tipo, caraca, vocês não sabem pra onde isso leva, vocês não sabem o que estão fazendo, vocês estão no meio da masmorra, vocês podem parar tudo e se informar melhor, sabe? Vamos investigar isso aqui, vamos pesquisar isso aqui. Então eu acho que se o grupo está pulando de cabeça de maneira imprudente, eu acho que não tem que ter dó disso, não tem que ter pena disso. Eu acho que, inclusive, como eu narro, eu não posso evitar isso, porque eu vou, inclusive, se eu evitar um TPK desses, eu tô mimando meus jogadores, ensinando eles façam o que vocês quiserem fazer e não vai ter consequências pra vocês. E aí, pra mim, perde o desafio, perde também até a coerência narrativa da coisa. Então, enfim, eu acho que cada caso tem que ser avaliado, é claro, tá? O Stamato é aquele narrador que ele não é flexível, eu não tô, né, Raulzito? Vocês acham isso? Não, mas é um tipo de narrativa. Mas é um tipo de narrativa, porque, tipo assim, aconteceu um caso comigo uma vez, eu tava um pouco estressado já com o grupo, porque teve uma sessão que eles demoraram, tipo, uma sessão inteira pra vender 2 cavalos, que não eram pra vender, a sessão não era essa, eu tinha que fazer isso. Eles só resolveram vender os cavalos e daí demoraram uma sessão inteira entre o grupo discutindo, isso é legal, o grupo, não, gente, era só off-game, briga e tal. Então, assim, eu já tava estressado com esse tipo de situação. O grupo era muito passivo, sabe? Eu acho que isso é um problema até que eu acho em jogadores que falta é senso de urgência. A gente joga um jogo de interpretação de papéis. Então, quando eu tô no meio de uma... Vou usar um exemplo aqui, ó. Lá, a série que o Raulzito narrou pra gente, é o one shot que o Raulzito narrou pra gente na Segunda Guerra Mundial. O prédio tava explodindo, ia ter um bombardeio de caças americanos. Não era caça, né? Soviéticos. Era soviéticos? Tá, soviéticos iam explodir o local que a gente tava. Cara, não tem tempo pra parar e conversar. Eu acho que nós devemos ir para a esquerda. Eu acho que tu já tem que conversar com o teu personagem agitado. Tu vai morrer, cara, se tu ficar ali. Tu tá interpretando o personagem. E se tu olhar naquela live, tu vai ver que eu tô extremamente incomodado com o personagem do João
que tá conversando como se ele estivesse na praia, tá ligado? Então, mas tipo assim, aquela one shot em particular foi, ela tinha esse TPK no programado isso, assim, na contagem regressiva, sabe? Tipo, se já bater 10 e 15 vocês ainda estiverem na missão, vai todo mundo morrer, sabe? Exatamente. Então, tipo assim, mas só dando um exemplo, esse é o meu estilo de jogo, né? Claro, cada um tem os seus e tal, isso faz parte, mas esses jogadores, eles não estavam afim. Daí o que eu fiz? Eu criei uma ferramenta pra isso mudar. Eu colocava cronômetros. Entraram numa dungeon. Essa dungeon, todas as dungeons tinham um desafio. Eles estavam explorando dungeons. Era meio que o objetivo do grupo. Eles estavam buscando ovos e tal, de um bagulho específico. Então cada ovo tinha um elemento. Eles estavam na dungeon do fogo, basicamente. Uma parada meio Zelda, assim. Uhum. E daí o que aconteceu? Eu botei o cronômetro. Falei pra eles, gente, sejam rápidos, tá? E o que aconteceu? A lava começou a subir, o negócio começou a entrar em erupção. E, cara, matei todo mundo. Simples. Não, claro que não, porque eu não sou esse tipo de mestre, sou flexível. Mas eu poderia. O que aconteceu? Eu tive que usar de elementos dos próprios personagens pra meio que induzir a eles a fazer coisas. Eu odiei isso, tá? Gostaria de ter sido mais como Stamato. Porque assim, isso acaba fazendo com que o narrador haja com as coisas que ele mesmo, tipo... tu sabe a resposta do enigma que tu mesmo criou, sabe? Então, tipo... isso acaba sendo um pouco ruim, porque meio que força os personagens a fazer coisas, e isso não é legal. Só que eu acho que quando um grupo ele tá dentro de um lugar, cara, não dá pra ficar explorando cada cantinho, não dá pra fazer. Uhum. Se tu tá numa correria, tu tem que agir como se tu estivesse na correria, sabe? Não é uma dungeon convencional. Agora, quando tu tá no mundo, um jogo aberto, daí tudo bem. Mas eu já tive um TPK, acho que foi o único TPK que eu tive, que eu fiz, né? Na verdade, eu participei de um também, mas eu acho que não foi um TPK, acho que sobrou 2 personagens. Mas esse eu tava jogando. Mas o que aconteceu comigo, que eu matei todo mundo, era uma espécie de aventura que eu narrava para todo mundo, assim, narrei para vários grupos. Basicamente, eles eram contratados para explorar uma região do mapa, uma coisa bem padrão de RPG, né? O rei quer atualizar os mapas, eles são contratados para isso. O grupo de aventureiros é contratado para isso. Só que tinha um evento acontecendo nesse mundo que eu tinha criado chamado A Grande Migração. Qual era a pegada disso? Os monstros não estavam nos lugares que eles deveriam estar. Então, tipo, tinha monstro que era da neve, que estava no meio da montanha, literalmente migrando para um outro lugar e tal. Eu fazia isso exatamente para eles não saber o que eles poderiam esperar em cada ambiente, porque eram jogadores muito veteranos que só conheciam a porra do livro de cabeça de cor salteado. E isso fazia com que os inimigos estivessem um pouco diferentes também. Só que eles eram personagens de nível 1, eles tinham noção disso, e eles estavam, tipo, próxima à cidade, e eles viram uma criatura gigante se aproximando. Como personagem de nível 1, o que tu faria nessa situação? Ou no mínimo tu ia ver que bicho era, e se tu achasse que tinha chance com ele, tu lutava, senão foge. E eles tinham um guia, que era um caçador experiente. Quando esse caçador viu essa criatura, ele fugiu. Pista. Eu acho que aí eu já dei a pista suficiente. Dos 4 grupos que eu narrei, 3 fugiram. Adivinha qual que deu o TPK? Eles resolveram lutar contra a criatura. Era um Atash, aquele monstro que tem 3 braços, um gorila que tem... Na verdade tem 4 braços, um gorilão assim, branco. Atash, uma coisa assim. Giralon, que eu lembro, que é um bicho... É verdade, acho que é Giralon. Bicho... Atash é outra coisa. Giralon é o de 4 braços que eu me lembro. É isso aí. É um bicho que bate muito bate mesmo. Pra caramba. Então, e eles falaram, não, vamos lutar. E daí ainda assim, como eu sou... Mas eu fiz que o bicho caiu numa armadilha, eles tiveram tempo pra fugir. Ele caiu numa armadilha, vamos aproveitar pra matá-lo, tá ligado? Uhum. Acabou que todo mundo morreu, foi a única vez. Já a vez que eu participei de um TPK, né, que eu era jogador, foi um pouco diferente. Daí foi culpa totalmente, cara, dos jogadores também, tá ligado? Tipo, mas depois eu falo sobre essa. Raulzito, tu tem alguma aí que aconteceu contigo também? Eu tenho, né? Eu falei essa que eu tava mestrando, é uma que eu até já contei aqui, né? Que a Fernanda até hoje briga comigo, pega no pé, porque foi uma situação assim, a gente tava jogando Tormenta 20, e Tormenta 20, ele se provou um sistema muito mortal se tu não tomar cuidado com o teu personagem, apesar dos personagens serem fortes, assim. Então o grupo, ele foi emboscado por
por goblinoides que estavam armados com armas de fogo. E isso era tipo assim, nível 4, tá ligado? Aí, o mago do grupo corre pro meio dos caras, leva um tiro que dá um crítico e ele morre instantaneamente, assim, tá ligado? Caralho. E foi tipo assim, beleza, deu 28 de dano, sei lá. Aí a pessoa olha assim, eu morri. E aí, tipo, fica o grupo assim, putz, mas não tem nada que dê pra fazer, não tem um poder e alguma coisa. Aí o pessoal olha pra ficha, sabe? E no meio do grupo tinha um personagem que era um clérigo da traição, clérigo de Sass. Olha só. E aí ele resolve aproveitar isso pra matar os personagens do grupo. E aí começa, tipo, a brigaçada de todo mundo. Aí morre mais um personagem do grupo, que a Fernanda briga comigo até hoje. E assim, eu digo que ela briga comigo porque ela tava certa. Eu errei e devia ter deixado esse personagem perceber o que tinha acontecido. Mas, seguindo-se a isso, o resto do grupo resolve matar o traidor, sabe? Então foi uma cena bem dramática, na verdade, assim, sabe? Mas depois disso não tinha mais como continuar a campanha, tá ligado? Porque nada que acontecesse ia superar, assim, emocionalmente tudo que aconteceu ali. E eu, sinceramente, sou a favor de, tipo assim, eu evito ao máximo matar jogador quando eu tô mestrando, assim, com os amigos e tal. Personagem, por favor. Não nunca aconteceu só 2 vezes, só brincadeira. Eu evito matar o personagem jogador, né? Por azar, tá bom? Se eu vejo que rolou um crítico na hora errada, e eu puder falar, ok, você cai de manhã, tá à beira da morte, mas não morreu. Mas também, se ninguém te salvar aqui, aí já era também. Eu sou de boa em dar essa amortecida. Esse grupo que eu citei, que teve esse TPK, uma sessão antes, eles enfrentaram um Otyugh, e aquele Otyugh teria enfiado a parte neles. E aí, nesse caso, eu acho que eu seria culpado se tivesse TPK. Porque eles estavam, tipo, numa árvore, estilo, o Douglas falou Zelda, né? Estilo a árvore Deco do Zelda. Estavam dentro da árvore, essa árvore tava, tipo, doente. Referência. E assim, eles desceram, tipo, num buraco lá dentro, e esse ruim deles fugirem, sabe? E o monstro tava lá. Então, assim, eu criei a cena do tipo, vocês têm que enfrentar esse boss nessa situação. E quando eu olhei o que tava rolando, aí eu errei a mão, aquele monstro ia matar geral. Então, nessa hora eu segurei a mão, assim, e falei, ok, não, vamos diminuir aqui o desafio desse monstro pra não matar aqui o grupo, tá? Porque aí seria culpa minha. E não seria por azar, seria por realmente o bagulho totalmente desnivelado. Agora, quando o grupo tomou uma decisão bosta, e aí, sinceramente, acho que isso vai pra TPK, isso vai pra morte de personagem. O jogador tomou uma decisão idiota, burra, eu acho que não pode poupar ele, porque senão o jogador fica mal acostumado. Uma coisa que e outra coisa, sinceramente, eu tenho até uma certa raiva de jogador que bota a culpa da morte do personagem dele no mestre, sem olhar para as ações dele, caceta. Como o Douglas falou, no grupo que atacou o geral. Eu ouço muita história de jogador que perde personagem e bota a culpa no mestre. Já aquele bárbaro que sai correndo pro meio dos mortos-vivos, né? Não sei do que você está falando. Não, em minha defesa, eu não acho que esse bárbaro aí não merecia morrer, né? Mas a questão ali foi um erro isso a gente já decidiu. No caso do Old Dragon, foi um acúmulo de fatores. Foi vários fatores. Erro de cálculo ali. Tu sabe disso. De todos nós, né? Mas é que tá, tipo, a opção de dar meia volta e fugir. Um erro. Mas por que não fugiu? Mas foi eu defendo o Stamato porque fugir é uma opção. Mas exato. Depende. Aí que tá, peraí. Aí entra em outro defeito que eu tenho, e eu sei que eu tenho, e eu preciso de tratamento, é que eu não costumo sair do personagem nem que isso leve à morte dele. Porque, por exemplo, assim, com a clériga fazia todo sentido ela fugir. Total. Com o bárbaro não fazia sentido ele fugir. Pela história que eu criei pra ele, não fazia sentido ele fugir. Acontece que a clériga morreu em um one hit. Ela levou um ataque e morreu. Não teve escolha. Ela não sabia o que estava acontecendo, ela tentou expulsar a morte-viva e não funcionou. O bárbaro, como eu disse, eu não reclamo. Ele ele continuou levando porrada e morreu, beleza. Mas também, mas assim, aquilo ali foi um erro de cálculo. Aquilo acontece, foi a primeira vez que a gente estava jogando o sistema, não é culpa de ninguém. Mas a grande questão é que, assim, eu costumo dizer que eu sou um mestre justo, cara. Porque, assim,
se eu te mato pelos dados, eu não vou voltar atrás, tá ligado? Assim como se os jogadores matarem o vilão que eu preparei pra ser a luta da noite, matarem com um crítico, paciência, matou. Então eu costumo ser justo. Agora, eu evito deixar tantas opções mortais pros jogadores, né? Porque nem, por exemplo, assim, vou dar o exemplo do que aconteceu com o meu personagem. Estávamos em uma cripta, né? E daí tinha uma urna, né? A gente tava pilhando a cripta, né? E tinha uma urna, assim, toda entalhada e tal, que tava em cima de um pedestal. Daí, os jogadores todos lá em volta dessa urna. E daí o clérigo do grupo pegou e usou presságio pra saber, né, se mexer naquela urna era bom ou ruim. E daí, era tipo assim, o presságio que ele teve era que seria ruim a gente abrir aquela urna ou mexer nela. Beleza, todo mundo de acordo, ele explicou isso pra todo mundo. Daí o mago do grupo falou assim, eu vou só tocar na urna e empurrar ela um pouco. E ela caiu no chão e quebrou, porque tava em cima de um pedestal. Tá ligado? E o narrador descreveu a cena. Só que qual que foi o problema aí? Quando o narrador tava descrevendo a cena, o mago do grupo tava fazendo o quê? O que um mago e um grupo de RPG fica fazendo o tempo inteiro? Vendo as magias que ele tem e não prestando atenção no que o narrador tá falando. Então, quando o narrador descreveu que era em cima de um pedestal, ele não prestou atenção. Então, ele achou que ela tava, tipo, no chão, qualquer coisa do tipo, ele ia só dar uma empurrada pra ver se não tinha alguma coisa embaixo e tal. Só que aquilo, quando quebrou, liberou um elemental de fogo que matou todo mundo com uma hit. A gente era nível 1, nível 2, coisa assim. Daí tem dois problemas. Primeiro que, tá certo, o narrador, né, ficou puto, porque o cara não prestou atenção no que ele tava falando. Só que tinha necessidade de botar um elemental de fogo pra um grupo de nível 1, cara. Ah, não, mas ninguém manda vocês mexer na urna. Mas, cara, é jogador de RPG, mano. Depende, aí eu acho que depende também da proposta da aventura, do grupo também. O Douglas falou, eu tenho... O Douglas é coisa que ele não sai do personagem, né, nem que isso custe a vida do personagem. Eu acho isso irado. Agora, o nosso modo de jogar vai se adaptar ao sistema que a gente tá jogando. Eu, Bernardo, adoro jogar de guerreiro, paladino, bárbaro. Se eu for jogar, por exemplo, Vampiro à Máscara, não é um sistema que geralmente... E não é um universo também que é de porrada, né? É muito mais de intriga, muito mais de outras coisas. Então, nesse caso... Fala isso pro Brujá, fala. Sim. Mas no caso é o seguinte, se eu for... Supondo que eu vou mestrar, e eu falo, é o seguinte, galera, essa aventura aqui é letal... E quem for imprudente perde o personagem. Aí, nesse caso, se você cria um personagem que vai se tacar pra morte, é a escolha sua, né? Sim, então isso tudo, e isso é um ponto muito importante até, porque eu acho que ninguém quer DPK, sabe? O mestre não quer, o jogador não quer, sabe? E uma das coisas é ter essa conversa. A gente vai jogar uma aventura que vai ser mais... suave ou mais hardcore nesse sentido, sabe? Qual é o... Eu tendo por exemplo, o que o Douglas falou do elemental. Eu, Bernardo, como mestre, sinceramente, acho que seria justo o elemental surgir, tipo, matando... Imagina a cena, o cara empurrou, então ele tá perto. Se ele tá perto, o elemental surgiu e pegou ele e matou ele. E vocês, o que vocês fazem? Aí a galera decide, dou meia volta, sai correndo, e aí eu deixaria eles fugirem, nesse caso, sabe? Ou se alguém for tolo de, surgiu o elemental e eu vou atacar, sendo que o presságio avisou que vai dar ruim, né? Aí morra, entendeu? Então é assim que eu lidei com essa situação, por exemplo. E aquela questão de avisar, que vocês acham, assim, do mestre dizer, cara, tu tem certeza que tu vai empurrar a urna? Acho válido. Ah, mano, eu não sei, porque, tipo assim, No Vampiro tem um Vampiro de terceira edição tinha uma qualidade que era bom senso, né? Não sei se vocês lembram disso. E eu acho que assim, o jogador que joga RPG, mano, principalmente o que é novato, a gente pode dar um pouco de bom senso pro cara e ajudar. Mas o jogador que é veterano, mano, ele tem que estar ciente das consequências dele. Porque assim, quando o mestre fala, você tem certeza, você não deve ter certeza de nada. E daí fica muito rápido, o narrador consegue mudar totalmente a narrativa do que vai acontecer baseado num... Você tem certeza que vai abrir essa porta? O grupo vai embora e nunca abre aquela porta se duvidar, tá ligado? Tipo... então, assim, eu acho que... Eu não costumo fazer, não. O máximo que eu faço, assim, cara, vai ser muito ruim pro grupo se isso acontecer.
Daí eu meto cara, vocês têm certeza que vocês têm pra ir? Vou explicar de novo, talvez vocês não tenham entendido. Esse lugar tem um penhasco, no outro tem uma ponte, qual que vocês vão... Isso eu acho uma coisa super válida, porque às vezes o cara não ouviu mesmo, né? Como falou ali, tipo, o mago tá lendo a magia, ou às vezes ele se distraiu na hora. Mas isso eu acho que é um problema também, Raul, porque assim, quando a gente tá... Cara, eu fico... Pode falar, desculpa. Não, eu não digo que não é, mas é porque assim, quando a gente fala de jogar RPG como um hobby, né, nem todo mundo tá sempre 100% bem pra jogar, sabe? Às vezes o cara, tipo, porra, teve uma semana difícil, vai lá pra jogar com os brothers, e o cara não tá conseguindo se engajar no jogo como estaria normalmente. E aí eu acho super válido dar um toque assim, cara, a urna tá em cima do pedestal, vai empurrar mesmo? Mas aí, de novo, vai do grupo, vai do combinado, porque o que, por exemplo, vamos supor, eu quero. Se nós três aqui, cada um for espairecer vendo filme, vai ter um que vai ver comédia, outro que vai ver horror, sabe? Outro que vai ver documentário. E pô, documentário seria, no caso, o exemplo de algo que vocês exige muita atenção, que muita gente é cansativo. O horror também tem. Enfim, cada um tem o seu critério que te relaxa. E aí, de novo, né? Eu, Bernardo, sempre que eu mestre, eu deixo bem claro, a morte é uma possibilidade. Se você pisar na bola, você vai rodar e o seu personagem vai rodar, né? Mas eu tendo a esse caso, essa coisa do tem certeza, deixar bem claro, por exemplo, assim, o jogador que o dele morreu, ele foi tretar com os guardas da cidade, tinha uma rixa na cidade ali de nobres competindo, ele foi tretar com os guardas dos outros nobres, e aí os caras que foram cair na porrada com ele, que ele provocou os caras, foi ver assim, tacando pedra nos caras, literalmente. E aí eu ainda perguntei, você tá atacando pra matar ou pra desacordar? Percebe que eu dei a ele, assim, sabe, uma chance. Ele, vou pra matar. Eu falei, beleza, tu matou um cara, os outros dois te mataram, sabe? Perdeu o personagem. E isso foi 100% a consequência do que ele tava fazendo, caramba, né? Então, e aí, assim, acho que algum nível de aviso eu acho válido, né? Mas também não dá pra ficar amortecendo o tempo todo. Que jogador é uma raça folgada também, vão querer. E dá licença, quando o cara falou, dou uma empurradinha com o meu dedo. Aí eu acho que ele levou na brincadeira uma situação que era uma situação de risco, sabe? E aí eu acho que ele tem que realmente se estatelar. Então, eu acho que assim, a primeira coisa, sendo bem sincero, eu botei uma coisa pra minha vida, vamos dizer assim, como narrador, que eu descrevo uma cena até a primeira interrupção. Quando a primeira pessoa agiu, eu faço isso, tá? Não tenho problema com quem faz isso, porque eu faço isso. Às vezes o narrador tá descrevendo a cena, eu vejo uma coisa que eu quero, por causa do meu TDA, eu já falo em vez de segurar e esperar o cara terminar. Né? Acontece. Quem não? Eu paro de escrever e começo a narrar a cena pro cara. Porque assim, o que eu imagino? Num RPG, na vida real, vamos na vida real. Eu entro numa sala. Eu olho pra sala, pro ambiente. Quando eu vejo alguma coisa que me interessa, eu vou naquele local. Eu não olho tudo. Sim. E depois eu vou. Não. Então, assim, é o que eu vou fazendo. Eu vou descrevendo, tal. O cara me interrompeu, fez uma ação, eu paro de descrever. Quer dizer que tu parou de ver e foi direto pra aquela direção. Né? Então é isso que eu costumo fazer. Porque, assim, é muito chato, cara. O meu maior problema é quando eu tô fazendo uma coisa que realmente precisa de concentração, sabe? Tu vê tal coisa, quando tal coisa tá acontecendo, uma cena importante e tal, e daí tem um cara fazendo piada, sabe? Tipo, porra, mas o RPG é pra se divertir. Beleza, cara, mas tem horário pra isso, sabe? Sim. Tem horário pra ficar escutar a porra do mestre, né? Então, assim, eu acho que no meu caso, a maioria dos TPKs foi simplesmente falta de atenção da galera, sabe? E eu acho que, assim, o TPK ele não deve ser uma punição, mas ele pode ser uma punição, saca? É uma consequência, né? Eu não tinha como punição, tinha como uma consequência de decisões que foram tomadas e foram arriscadas. E aí, acho que todos nós já em RPG acabamos o personagem acabou saindo vivo por sorte. Mas isso acontece uma vez. Se a gente for
contar com a sorte é questão de tempo de perder o personagem. Então, e tem jogador que gosta de testar a sorte, sabe? E aí, de novo, eu, Bernardo, quando mestro, né? Geralmente o caminho, jogador que fica na vibe de, tudo vou na porrada. A gente até riu, né, no Old Dragon, que eu falei, olha, tem goblins aqui, tá? E vai ser difícil vocês lidarem só no combate com todos os goblins. E por causa do dado, né? A reação dos primeiros goblins foi logo amigável. Então, quer dizer, se tivesse alguém que tivesse ódio mortal de goblin e não quisesse jogar com goblin naquela hora, aqueles goblins já seriam já um combate, já mudaria todo mundo da aventura. E eu acho que a longo prazo, pelo meu estilo de mestrar, tá? A longo prazo, quem joga só pela violência tende a não durar, porque na hora que uma hora, né, você faz merda e a água respinga na sua bunda uma hora, sabe? O TPK é isso. Pegando um gancho do que tu falou, eu também não acredito muito nessa ideia de tu usar algum elemento narrativo pra punir o grupo, sabe? De que deve haver uma punição pelo grupo não... Punição é consequência, pô. Não se engajar no jogo. Não, eu tô dizendo porque o Douglas usou essa palavra, né? E eu acho que, tipo assim, às vezes se o grupo não tá engajado no jogo, talvez seja melhor não jogar RPG e fazer outra coisa, sabe? Sim. Do que tu, tipo, forçar uma situação que vai resultar numa frustração. Mas, o Raul, é porque talvez a tua visão de grupo de RPG seja muito fechada e limitada ao teu grupo de RPG, que vocês são um grupo de amigos que vão até um local e fazer alguma coisa e às vezes jogam RPG. Não sei se é isso. Mas quando eu jogo RPG, principalmente hoje em dia, eu vou para um local jogar RPG com algumas pessoas que são meus jogadores de RPG. Não é um grupo que a gente faz qualquer outra coisa, entendeu? Então, assim, é perfeitamente aceitável eu não me deslocar da minha casa, avisar pra galera, não estou no clima hoje, não irei. Sabe? Do que eu ir pra não jogar, pra não me interessar pelo jogo, entendeu? Todo mundo é adulto nesse ponto. Sim, mas aí é uma questão que é um pouco diferente, assim, né? E porque também, tudo bem também eu ser amigo de alguém e não querer jogar RPG com essa pessoa mestra porque eu não curto o jeito dela mestrar. Sim. E tudo bem também eu não ir jogar com um amigo meu que eu não curta o jeito de mestrar. Não, mas eu tô dizendo pelo dia mesmo, sabe? Tipo assim, às vezes tu não tá afim de jogar, cara, tu não tem por que ir, entendeu? Então, tipo assim, não tô afim de ir hoje. Fica em casa, brother. É melhor do que tu ir lá e atrapalhar a narrativa do mas aí também isso varia de cada grupo. Porque eu tenho alguns amigos meus que eles têm uma coisa que eu discordo deles, mas que, assim, eles têm mania de que começamos a aventura, são 4 jogadores, por exemplo. Eles só jogam se tiverem os 4. Se um faltar, eu acho isso ruim, sabe? Eu acho... O que eu já passei, achei totalmente válido, foi que a gente acabou adiando muito o fim de uma aventura, mas porque... Aí fez sentido, era o fim da aventura, a sessão final, a gente esperou porque a pessoa tava enrolada, e aí quando ela desenrolou, ela deu um jeito também de abrir espaço no tempo dela, também fez esse esforço, né? Enfim, foi divertido. Mas hoje em dia, eu já penso na aventura, planejando, tipo, não tem obrigatoriedade do grupo ficar aqui, não vai ser um Senhor dos Anéis, né? Que, tipo, não tem sentido alguém desaparecer do time no meio da jornada, né? Então, tipo, até essa aventura da floresta. É uma floresta. É possível eu pegar aquela aventura e narrar pra outro grupo 100% diferente outro dia. E dando sequência àqueles eventos, considerando aqueles eventos agora canônicos. Vai ter uns zumbis a mais lá. Não, eu gostaria que aqueles só morreram mesmo, mas que tinha um ghoul com 1 de vida. E isso é um ponto, assim, sabe? É curioso. Que, de repente, se o presidente do Raulzito falasse, poxa, a gente quase matou um ghoul, isso seria uma pista que tem um ghoul ali, quase matou, não é um bicho que já tá morto. Mas tem uma pista aí que já tem um bicho machucado. Mas, enfim, isso é outro assunto já. Mas é isso que eu acho que, no fim das contas, eu, Bernardo, respeito o estilo de mestrado do mestre. Se eu acho que ele é bonzinho demais ou punitivo demais, eu não vou tentar convencer ele a ser mais ou menos que ele é, né? Mas também sem ressentimento. Se eu achar que tá uma merda, eu só não volto, e tudo bem, de boa, assim. E continuamos amigos, vamos tomar uma cerveja outro dia aí. Bom, então é meio que isso. Assim, meu ponto de vista é que o TPK pode ser uma punição, mas não deveria, né? Sendo bem sincero agora para pensar, porque assim, normalmente, a não ser que o grupo todo esteja na vibe, porque nem uma vez, eu já contei essa situação algumas vezes, inclusive se eu falho as críticas já, que o nosso narrador estava numa
festa e tal, e os personagens jogando Vampiro à Máscara, e daí chegou uma mulher loira, de cabelos loiros longos, de vestido vermelho, se aproximando de um dos personagens, e daí a gente começou a fazer zoeira, sabe? Umas zoeiras de adolescente, sabe? Ah, olha se tem gogó, ah, olha se ela tem buço, coisa de piar, sabe? De criança. Só que o nosso mestre, a gente tinha, sei lá, 13 anos, 14 anos, né? E o nosso narrador, ele tinha 18, 19, sei lá, ele era bem mais velho. Ele ficou puto, mano, depois de um tempo, porque tava todo mundo entrando na piada, sabe? E daí ele chegou e narrou assim, quando a mulher chega, ela chega no teu ouvido e fala assim, vai tomar no olho do teu cu, e foi embora. E ele pegou as coisas dele como mestre e falou, fim da aventura, guardou e foi embora, ficou um mês sem falar com a gente. Eu achei ótima essa aventura. Essa era uma situação que um TPK era merecido pelo grupo, tá ligado? Essa mulher devia chegar e explodir e o grupo todo morrer, tá ligado? Eu acho que isso é uma questão também. Eu falei que eu não acredito na ideia do TPK como punição, porque eu acho que o TPK ele tem que ser legal, sabe? Eu tô rindo no cu ainda, desculpa, da mulher. Eu tô imaginando a cena da mulher de vermelho mandando aquela no cu indo embora. É justamente isso. Mesmo que seja pela piada, ele tem que ser legal pro grupo, tá ligado? Né? E nesse caso ali, aparentemente foi, assim, tipo, talvez tenha sido um choque na hora, mas aposto que os jogadores que estavam nessa sessão, eles riem disso até hoje. A gente, com certeza. E no caso da nossa aventura de Old Dragon também, todo mundo morreu, mas a gente tava lá se afinando, assim, o que tava acontecendo. Os personagens provavelmente estavam com o cu na mão, né, morrendo de medo do zumbi, enquanto os jogadores estavam... O que eu quero dizer com punição é meio que isso, sabe? Tipo, já que todo mundo fez merda, então todo mundo vai morrer junto aí, juntinhos, entendeu? Não é tipo assim, não, ó, vou acabar com essa história e não quero mais, agora vai ser aquela... sad skin lá, tipo, a do Raul foi uma sad mesmo, né? Tipo, ficou tensa a situação, né, Raul? Fala a verdade ali. Qual se matando. Tu falou do cisazista que matou os amiguinhos. O prego de cisaz que matou o amigo. Ah, sim. Ali a situação ficou. Mas aí, sinceramente, aí um assunto que também rende um outro dia de debate, que é PVP, sabe? Se é legal, se é válido, né? Eu acho bem honesto. Porque ali, no caso, acabou não sendo tão legal, porque não foi uma coisa que foi conversada entre o grupo, assim, exato, se o PVP estava valendo ou não. Mas, ao mesmo tempo, rendeu uma cena muito dramática, assim, sabe? Porque aí um dos personagens, ele queria se tornar um devoto do Deus dos Monstros, queria se tornar um devoto do Megalock. E aí ele, tipo, amarrou o traidor e sacrificou ele em honra ao Deus, assim, foi tipo, um negócio hardcore pra caralho. Assim. A galera também foi pé na jaca também, né? Nossa senhora. Jesus. Bom, mas estamos encerrando aqui o nosso tempo, então vamos para aquela rodada final, então, finaleira, pra gente fechar com chave de ouro. Stamato, TPK é legal, não é legal, devemos evitar, não devemos evitar, aí finaliza com chave de ouro aí. Eu acho que o risco tem que ser real, inclusive o risco do TPK. Então eu acho que o mestre e os jogadores têm que conversar, tá? Porque também acho que é muito sem graça jogar sem risco. Eu acho que, inclusive, acaba sendo uma punição pro jogador que tá se dedicando, se empenhando, ele jogar no mesmo nível do jogador que tá cagando andando, que tá avacalhando, sabe? Então, mas também não acho legal um jogador acabar pagando o pato por causa da cagada que o outro fez. Então, acho que no fim das contas tem que ser bem claro que o risco de morte e de TPK é real, mas também é válido o mestre avaliar, né, fazer essa autoavaliação. Peraí, isso aqui que rolou, sabe? Foi um acidente? Foi minha culpa? Foi o jogador que fez cagada, né? E então, é porque, tipo, é legal, não é legal? Tipo, não é legal, cara. Mas também, se o grupo fez merda, também não tem que segurar a mão, sabe? Então, acho que eu digo que TPK, ele tem que ser um risco. Tem que haver o risco de ter TPK. E se os jogadores mandarem mal, tem que se ter na piedade. Show de bola. Raulzito? Cara, eu tava pensando, assim, enquanto o Stamato falava, eu concordo com o que ele diz, mas eu vou adicionar uma camada. A gente, às vezes, quando faz podcast de RPG, a gente conversa muito com mestres, né? Mas eu acho que, pensando como jogador,
é uma coisa que vale a pena tu pensar também e abraçar o TPK quando ele acontecer, tá ligado? Né? Tipo assim, cara, o grupo inteiro tá morrendo, às vezes tipo, tu chega numa situação que tu percebe que não tem mais como o grupo sobreviver, que foi o caso do Old Dragon ali, né, que o Douglas e a Annie já tinham cada um perdido um personagem, tava jogando com o segundo e ainda tava querendo lutar contra os monstros. E tipo, cara, se o personagem vai morrer, tipo, é válido tu pelo menos tentar transformar isso num momento que seja legal, sabe? Numa cena que seja memorável, né? Então, eu acho que nesse sentido o TPK ele pode ser uma coisa muito, muito legal, assim, porque tu vai ter essa história pra contar depois, né? Tanto é que eu comentei com o Antônio uma vez antes da live que tipo, o Old Dragon é um sistema que ele me marcou muito, porque todas as vezes que eu mestrei, ele acabou sendo marcante, sabe? Tipo, todas geram histórias que eu repito até hoje, assim. Então, é isso, cara. Eu acho que tipo, vale a pena tu abraçar a ideia do TPK e tentar transformar esse momento único. Show de bola. Então, faça valer a pena, né? Se for pra ter um TPK que possa valer a pena. Bom, gente, é isso então. Espero que vocês aí no chat tenham curtido as nossas ideias. E se vocês tiverem alguma história de TPK, aproveita aí enquanto eu leio os recados aqui para mandar pra gente também. Eu tenho que falar sobre o patronato do movimento RPG, né? Com esse clima de velório. Brincadeira. Mas patronato do movimento RPG, galera, a partir de R$5 por mês e você concorre a livros físicos de RPG e mais uma porrada de coisa. São camisetas ofertadas pelos nossos queridos amigos da Bardos Shop, que eu vou deixar o link no chat aí pra vocês conhecerem. Camisetas iradíssimas, galera, qualidade extrema, tá bom? Nós também temos uma parceria com o pessoal da Loja do Necromante, que inclusive tá com uma promoção, se não me engano, de 70% de desconto, cara. Para quem realmente gosta do seu personagem de RPG, vale muito a pena. Você cria uma espécie de ficha de personagem no formato de caderno, galera. Ela meio que faz a ficha de personagem no formato de caderno e você consegue anotar as informações do seu personagem, fazer meio que um diário. É muito legal, gente. Conheçam a Loja do Necromante e a partir do mês de dezembro nós estaremos aí com os produtos da Loja do Necromante entrando no nosso patronato. Um produto por mês. Então, mais um. Eu achei esse adorninho muito foda, cara. Queria um de Old Dragon. Calma. Por enquanto, somente de D&D quinta edição. É importante falar. E de Chamado de Cthulhu. Mas, né, o futuro o Antônio pertence. Nós também temos parceria e também é um prêmio do patronato. Todos os meses uma caixa de miniaturas da Hero Maker Minis e um livro ofertado pela Sebo do RPG. Então, cara, são 2 livros físicos, um ofertado por uma editora, um ofertado pelo Sebo do RPG. Uma aventura pronta, impressa, escrita pelo Matheus Herbst, diagramada pelo Raulzito, todos os meses também. Cara, é muita coisa bacana pra vocês, tá bom? E tudo isso a partir de R$5 por mês. Vou deixar o link aí no chat pra vocês apoiarem. Se você tá vendo isso no Spotify, saiba que você pode apoiar até o dia, sempre para concorrer ao próximo prêmio, sempre até o último dia do mês, então até o dia 30 de novembro, você concorre aos 8 prêmios que nós vamos concursar no mês de dezembro, beleza? O que mais que eu tenho que falar? Falar também sobre o concurso, o nosso Catarse, né? O nosso não, né? O Catarse de Old Dragon 2. Galera, apoiem, tá? Aproveitem, apoiem, porque assim, quanto mais apoio tiver, mais maior é foda, né? Melhor vai ficar o livro final, né? Porque as metas vão melhorando a qualidade do livro e o livro de dezembro do patronato vai ser um Old Dragon 2. Já bateu a meta, então é claro, o livro vai sair em junho, provavelmente, ou às vezes o Antônio acaba adiantando, né, Raul? Mas o livro é pra sair em junho. Então em junho o patrono que receber em dezembro vai receber o livro, não vai receber antes de todo mundo, que o livro nem tá impresso ainda, né, gente? Mas é uma garantia de prêmio, isso já aconteceu, a gente já faz assim, não vai ser o primeiro e provavelmente não vai ser o último. Então teremos um Old Dragon 2 para um patrono
que vencer no mês de dezembro. E, cara, então é isso. Apoiem pra esse prêmio ficar maior ainda. Pô, Douglas, mas e se eu ganho? Apoiar, pegar o livro, depois ganhar o outro livro? Você vende, você doa, você leiloa, você dá pra um amigo. Você E 2 livros no RPG é muito bom, cara. A gente precisa de 2 livros no RPG também, enquanto joga. Às vezes tem um quer ver a magia, outro quer ver o equipamento, outro quer ver um poder de classe. Então, mantém os 2 livros, vai por mim, você vai precisar deles. É verdade. Cara, sabe que por muito tempo eu fui adepto de uma prática de comprar um livro de RPG e fazer uma fotocópia dele pra ter 2. Meu Deus. Justo. Coitado desse livro. Uhum. Mas é verdade. Vampiro Máscara, 3ª edição, eu tenho 2. Mas eu só me toquei disso depois que ele já tava destruído, infelizmente. Mas tem alguns outros que eu tenho mais de uma cópia. Eu tive um amigo que ele Novo Mundo comprou... das Trevas, eu acho que eu tenho 3. Eu tive que ele tinha o Game of Thrones, né? Aquele que a Jambô trouxe depois, mas ele comprou ainda em inglês. E o livro soltou as páginas. Ele comprou importado o bagulho e soltou as páginas. Ele teve que xerocar e encadernar. E aí a Xerox ficou muito melhor do que o livro original. A gente dizia que era Xerox of Thrones que a gente tava jogando. Bom, mas então é isso, galera. Apoiem, tá? E eu pedi lá pra Juni da loja do Necromante. Ela mandou aí 70% de desconto usando o cupom NECBLACK. Tá bom? Então, não, parei. Vem ver nossos produtos com até 70% de desconto. O cupom KNECBLACK5 é para dar 5% extra no seu pedido. Então, pega os produtos com desconto e ainda ganha mais 5% usando esse cupom aí, galera. Aproveitem, tá? Um livro desses, cara, é muito legal. Ele é feito à mão, tá bom? Então, cara, é um trabalho excepcional, tá bom? Qualidade muito legal. E para finalizar aqui, então, antes de nós passarmos para o jabás do Raulzito e do Stamato, eu vou passar o nosso calendário da semana. Amanhã vou, talvez, quem sabe, só o tempo dirá, jogar o Enigma do Sol Oculto, né? Na verdade, não vou falar. Talvez amanhã eu jogue uma outra coisa, um outro RPG solo. Talvez, não sei, mas também posso jogar o Enigma do Sol Oculto. É bem provável que amanhã eu faça, porque quinta-feira não tem live, então consegui me organizar um pouco melhor essa semana, tá? Na quarta-feira teremos a nossa mesa de Deadlands, né? Nós estamos no episódio final de Deadlands. Será que o fantasma vai sobreviver após ser baleado pelo nosso querido Chacan? Não sei. Teve um PVP ali no grupo, uma falha crítica que acabou matando um personagem. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa história. Na quinta-feira não temos live e aí que vem uma fainha. Sexta-feira teremos live, mas infelizmente não vamos ter. Eu vou viajar na sexta-feira, tenho um compromisso no sábado, vou precisar viajar na sexta. E nessa sexta-feira não teremos live. Isso significa que talvez tenhamos uma one shot na quinta, talvez não, só o tempo dirá também. Mas a princípio não teremos nem quinta nem sexta, galera. Voltamos com a programação normal na segunda-feira da semana que vem. Mas terça e quarta, garanto pra vocês que a gente vai ter, beleza? Stamato, faz teu jabá aí pra gente não perder nada. Senhoras e senhores, uma honra estar aqui com vocês, estar aqui com Douglas e com Raul. Uma honra estar jogando com vocês, mestrando pra vocês, matando os anjos de vocês, tá? E eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave e autor de Pesadelos Através do Espelho. E se você também escreve suas histórias, quer contar também suas histórias, confere o link aqui na bio, que tem o canal e tem a página com dicas de escrita criativa e mercado editorial nos Mochileiros do Multiverso. Então, clica aí que vale muito a pena e é uma honra. Até a próxima. Show de bola. Raulzito, e você? Algum jabá pra fazer? Já saiu lá, tá? Tava no Spotify, só tinha esquecido de postar no site. Eu acabei de verificar isso aqui. Tem jabá, eu vou fazer 3 jabás rápidos. O primeiro não é exatamente meu, é da Liga das Trevas, saiu o texto hoje, atrasado, de Changeling Senhor, sobre os Knockers, um dos kits do jogo.
Eu vou botar ali um link da nossa One Shot 3DT, Operação Gjallarhorn, que foi citada aí, né? O One Shot no TPK cronometrado, né? Pra ver como os jogadores lidaram com isso. E por último, né? O nosso querido podcast, querido por mim, pelo menos, o Quimera de Aventuras, que a gente fala de cultura pop e RPG, e o episódio desse mês a gente falou sobre o Hellraiser, no filme, a versão mais recente do Hellraiser, saiu, eu acho que mês passado, e algumas comparações entre o filme novo e o filme clássico e tal, esse tipo de coisa, assim. Então, eu gostei muito de gravar esse podcast, espero que vocês tenham tanto prazer quanto eu tive ao ouvi-lo. Então, é isso. E também, já que estamos todos aqui, leiam a Etérica. É verdade. Esse é um jabá que não pode faltar. Leiam a Etérica, a melhor revista literária do Brasil. E a gente falou de Old Dragon, você já anunciou já, né? Já. Então, não, já anunciou a parceria, né? Já também. Então aproveitam que vai ter um conto oficial de Old Dragon na próxima Etérica, que tá escrito com todo esmero, com todo carinho e com todo também o sangue nos olhos também dos jogadores de RPG Old School. Eu estava trabalhando na Etérica hoje, antes da gente gravar, inclusive. Olha aí. Show de bola. Então é isso, galera. Assinem a Etérica, eu vou deixar o link aí no chat, mas é muito fácil. catarse.me/aetérica, vocês já conseguem aí apoiar, galera. A partir de 5, né? Pode apoiar quando quiser, mas a partir de R$5 por mês vocês já apoiam. E é isso, galera. Link no chat. A gente vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã a partir das 9 da noite. E falou! Mas fica aí que eu vou deixar vocês em algum lugar que tá jogando aí. E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.